A luz da manhã entrava pelas enormes janelas de vidro da cobertura em Moema, projetando retângulos dourados sobre o piso de mármore italiano. Tiago mal notava a beleza daquele despertar da cidade. Seus olhos permaneciam fixos na tela do notebook, revisando planilhas e projeções financeiras que determinariam o futuro da empresa nos próximos trimestres. O café esfriava na xícara de porcelana ao lado do teclado, intocado havia pelo menos 1 hora, enquanto seus dedos deslizavam rapidamente sobre as teclas, com a precisão de quem transformara o trabalho em sua única razão de existir. Ele tinha 38 anos. Cabelos escuros sempre impecavelmente penteados para trás com gel importado, ternos sob medida que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em meses, e uma reputação no mercado financeiro paulistano que abria portas e fechava negócios antes mesmo das reuniões começarem. Era o tipo de homem que os jornais de economia adoravam entrevistar, que recebia convites para palestras em universidades renomadas, que tinha sua opinião solicitada sobre os rumos da economia nacional. A mansão onde vivia com o filho tinha 5 suítes, cada uma decorada por um designer de interiores premiado, uma piscina coberta e aquecida que brilhava com luzes subaquáticas, azuladas à noite, um home theater com poltronas reclináveis de couro que raramente eram usadas, e um jardim que parecia saído de revista de decoração, com gramado sempre perfeitamente aparado, roseiras importadas e uma fonte ornamental que borbulhava água dia e noite. Tudo meticulosamente planejado por profissionais que cobravam fortunas por seus serviços, tudo perfeitamente organizado de acordo com os princípios mais modernos de arquitetura e design. Tudo vazio de vida. A casa era um museu do sucesso, um monumento ao que o dinheiro podia comprar, mas não ao que realmente importava. Pedrinho tinha 6 anos e olhos castanhos imensos, que pareciam guardar perguntas demais para alguém tão pequeno. Olhos que eram cópias exatas dos da mãe. Naquela manhã, como em todas as outras dos últimos 2 anos, acordou sozinho em seu quarto temático de super-heróis, com papel de parede mostrando o Homem-Aranha escalando prédios e uma coleção impressionante de action figures, alinhados nas prateleiras. Vestiu o uniforme escolar impecável da escola particular mais cara de Moema, com a ajuda da governanta, que sempre tinha um sorriso gentil, mas nunca substituiria o abraço materno que faltava. Tomou café sentado à enorme mesa de jantar de mogno que poderia acomodar 12 pessoas confortavelmente, mas onde apenas ele ocupava uma cadeira solitária, mastigando os cereais importados sem realmente saborear, os pés pequenos balançando sem tocar o chão. Seu pai já havia saído há horas, provavelmente antes mesmo do sol nascer, como sempre acontecia. A rotina era sempre a mesma, previsível como um relógio suíço e igualmente fria. Tiago fundara a empresa de consultoria financeira havia 12 anos, construindo do zero um império que agora atendia às maiores corporações do país. Trabalho era algo que ele sempre soubera fazer bem. Era objetivo, tinha regras claras, resultados mensuráveis, muito diferente das complexidades emocionais que a vida lhe jogara nos últimos 2 anos. Beatriz havia partido numa manhã de outono, deixando um vazio tão grande na casa que Tiago simplesmente decidira não olhar para ele. Em vez disso, mergulhara ainda mais fundo nos números, nas reuniões, nas viagens de negócios. O trabalho não fazia perguntas difíceis. O trabalho não chorava à noite. O trabalho não perguntava quando a mamãe voltaria. Pedrinho perguntara isso apenas uma vez, 3 meses depois. Tiago não soubera responder. Gaguejara algo sobre o céu, sobre anjos, palavras que pareciam emprestadas de outras pessoas, de outros contextos. O menino o observara com aqueles olhos imensos e castanhos tão parecidos com os da mãe, e nunca mais tocara no assunto. Desde então, um silêncio educado se instalara entre pai e filho, preenchido por presentes caros e conversas sobre o dever de casa. O quarto de Pedrinho parecia uma loja de brinquedos. Havia videogames de última geração, drones, robôs controlados por aplicativo, uma coleção completa de action figures importados. Tiago comprava tudo o que via nas vitrines das lojas de shopping, tudo o que achava que um menino de 6 anos poderia querer.
mas raramente estava em casa para ver o filho brincar com qualquer coisa daquilo. Na verdade, Tiago não sabia mais brincar, não sabia mais parar. Parar significava pensar, e pensar significava lembrar. Lembrar de Beatriz rindo na cozinha enquanto tentava ensinar Pedrinho a fazer brigadeiro. Lembrar dela cantando canções de ninar quando o menino era bebê. Lembrar do cheiro do perfume dela no travesseiro, que aos poucos fora desaparecendo até restar apenas a lembrança de um cheiro, não o cheiro em si. As terças-feiras eram particularmente densas para Tiago. Reuniões com investidores internacionais, conference calls que se estendiam pela tarde, decisões que movimentavam milhões de reais. Naquela terça específica, ele fechara um contrato, importante logo após o almoço. A sensação de vitória era familiar, mas oca. Decidira voltar para casa mais cedo, uma raridade em sua rotina. Talvez pudesse jantar com Pedrinho. Talvez pudesse perguntar como fora a escola. Pequenos gestos que ele sabia no fundo deveriam ser naturais, mas que se tornaram estranhos pela falta de prática. O trânsito estava surpreendentemente leve na Avenida Berrini. Tiago dirigia seu sedã alemão pelas ruas arborizadas do bairro, observando as mansões que desfilavam pelas janelas. Todas pareciam ter a mesma aura de solidão disfarçada de sucesso. Muros altos, câmeras de segurança, jardins perfeitamente aparados que ninguém realmente apreciava. Ao entrar na garagem, olhou o relógio. 3:30 da tarde. Pedrinho deveria ter chegado da escola há pouco tempo. Normalmente ficava no quarto, brincando sozinho ou assistindo desenhos animados. A governanta, Dona Rosa, uma senhora de quase 60 anos que trabalhava com eles há 8 anos, geralmente estava na cozinha preparando o jantar ou organizando a casa. Tiago entrou pela porta lateral, que dava acesso direto à cozinha. Dona Rosa estava lá, picando legumes para a sopa, mas algo em sua expressão parecia diferente. Ela sorriu ao vê-lo. Seu Tiago. Que surpresa boa, chegou cedo. Foge? Tiago acenou afrouxando a gravata. Onde está o Pedrinho? A governanta indicou com a cabeça a direção do jardim. Lá fora, brincando. Está tão feliz hoje, coitadinho. Faz tempo que não via o menino assim. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Tiago sentir um aperto no peito. Uma mistura de culpa e curiosidade. Ele caminhou pelo corredor em direção às portas de vidro que davam para o jardim. Foi então que ouviu uma risada. Não qualquer risada, mas aquela gargalhada solta e genuína que as crianças soltam quando algo é verdadeiramente divertido, quando estão completamente imersas no momento presente, sem preocupações ou inibições. Era um som que Tiago não ouvia há tanto tempo que quase esquecera como soava. A voz de Pedrinho, aguda e alegre, misturada a outra voz feminina que ele não reconhecia. Tiago abriu a porta de vidro e saiu para o jardim. O sol da tarde iluminava o gramado impecável, as roseiras que um jardineiro vinha cuidar 2 vezes por semana, a fonte ornamental que borbulhava água cristalina. E lá, próximo aos canteiros de flores, estava Pedrinho ajoelhado na terra. As mãos sujas de barro, a camisa branca da escola manchada de verde, o cabelo despenteado. Ao lado dele estava uma mulher. Ela também estava ajoelhada e suas roupas eram tão diferentes do cenário ao redor que por um momento pareceu uma imagem fora de lugar. Vestia uma calça jeans desbotada e rasgada nos joelhos, não por moda, mas por uso. Uma camiseta simples de algodão que já fora branca, mas agora tinha aquele tom amarelado que a idade e as lavagens deixam, e chinelos de borracha surrados. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque frouxo, com mechas escapando por todos os lados. Devia ter uns 40 anos, talvez um pouco menos, com rugas ao redor dos olhos que vinham mais do sol do que da idade. Suas mãos, assim como as de Pedrinho, estavam sujas de terra. Eles estavam construindo algo juntos, o que parecia ser barquinhos feitos de folhas e gravetos, flutuando num prato fundo cheio d'água que haviam colocado no chão. Pedrinho explicava animadamente algo sobre navios piratas, enquanto a mulher ouvia com atenção genuína, sorrindo e fazendo perguntas que claramente incentivavam a imaginação do menino a voar mais longe. Tiago sentiu várias emoções ao mesmo tempo.
alívio por ver o filho feliz, confusão sobre quem era aquela pessoa, e subjacente a tudo, um instinto protetor que o fez dar 3 passos rápidos em direção aos dois. Pedrinho, o que está acontecendo aqui? A voz saiu mais alta e mais dura do que Tiago pretendia. Pedrinho pulou de susto, virando-se rapidamente. Seus olhos grandes piscaram, passando da surpresa à alegria. Papai, você chegou cedo. Olha, conheci uma amiga nova. Ela me ensinou a fazer barquinhos de verdade que flutuam e sabe histórias incríveis sobre as estrelas e os planetas. E, Pedrinho, entre em casa agora. As palavras saíram secas, carregadas de uma autoridade que não admitia discussão. O sorriso do menino vacilou. Ele olhou para a mulher, depois de volta para o pai, confuso. Mas papai, eu só estava. Agora, Pedrinho. O menino baixou a cabeça, as mãos ainda sujas de terra caindo ao longo do corpo pequeno. Levantou-se devagar, deixando os barquinhos flutuando abandonados no prato. Passou pelo pai sem olhar para cima e entrou na casa arrastando os pés, deixando para trás o som da sua alegria. A mulher também se levantou, limpando as mãos no jeans de forma natural, sem pressa. Não havia medo em seus olhos quando encontrou o olhar de Tiago, mas também não. Havia desafio. Apenas uma calma serena que o desconcertou. Quem é a senhora o que está fazendo na minha casa? Tiago manteve o tom firme, mas controlado. Não queria ser rude, mas precisava entender o que estava acontecendo. Aquela era sua casa, seu filho, sua responsabilidade de proteger. A mulher não desviou o olhar. Meu nome é Helena, e não invadi sua casa, se é o que está pensando. A voz dela era suave, mas firme, carregava uma dignidade tranquila que contrastava com suas roupas humildes. Havia uma clareza em seus olhos castanhos que sugeria alguém que já tinha visto muita coisa na vida, alguém que não se abalava facilmente. Então, como entrou, questionou Tiago, cruzando os braços. O portão tem tranca eletrônica, a cerca tem 2,5 metros de altura. Helena respirou fundo antes de responder, como se estivesse reunindo paciência para explicar algo óbvio. Seu filho me chamou. Eu estava caminhando pela rua quando ele me viu através das grades do portão. Ele me pediu para entrar. Tiago sentiu a irritação crescer, misturada com um toque de medo que não queria admitir. Uma criança de 6 anos não tem autoridade para convidar estranhos para entrar na propriedade. A senhora deve entender que isso é... Ele pausou, procurando as palavras certas sem soar muito agressivo, inapropriado e potencialmente perigoso. Invasão? Interrompeu Helena, sua voz ainda calma, mas com um toque de cansaço. Eu sei. Mas tente ver pelo lado dele. Uma criança solitária que vê alguém passando e decide que precisa de companhia. Eu poderia ter ignorado, seguido meu caminho, mas ele parecia tão... Ela pausou, procurando a palavra certa. Sozinho, completou ela finalmente, e a palavra pairou no ar entre eles como uma acusação silenciosa. Tiago sentiu o impacto daquilo, mas manteve a postura defensiva. Meu filho não está sozinho. Ele tem tudo o que precisa, uma casa, comida, educação na melhor escola particular de São Paulo, brinquedos. Helena o observou por um longo momento, e havia algo em seu olhar que fez Tiago se sentir inesperadamente vulnerável, como se ela pudesse ver através das camadas de defesas que ele construíra ao longo dos últimos 2 anos. Seu filho me contou muita coisa enquanto brincávamos, disse Helena suavemente. Ele falou sobre você. Tiago tensionou. O que ele disse? Não falou sobre os presentes que ganha. Não mencionou os brinquedos caros ou a piscina enorme ou o quarto cheio de coisas. Helena fez uma pausa, deixando que cada palavra se assentasse. Ele falou sobre como sente saudade de quando vocês brincavam juntos. Sobre como lembra de você o ensinando a amarrar os sapatos, mas que agora você está sempre ocupado demais para ensinar qualquer outra coisa. As palavras atingiram Tiago como socos silenciosos. Ele sentiu a garganta apertar, mas manteve a expressão rígida. Não era da conta dela. Não era da conta de ninguém como ele criava seu filho ou como lidava com sua própria dor. A senhora não me conhece, não conhece nossa história, não tem direito de... Eu sei, disse Helena, interrompendo gentilmente.
E não estou julgando. Não vim aqui com intenções ruins. Vim porque uma criança me pediu companhia, e eu vi naquele pedido algo que reconheci. O que viu Tiago não conseguiu conter a pergunta, embora parte dele não quisesse saber a resposta. Solidão, respondeu Helena simplesmente, a dele, e se me permite dizer, a sua também. Tiago deu um passo para trás, como se as palavras tivessem peso físico, como se cada uma delas fosse uma pedra atirada na vidraça, cuidadosamente construída de suas defesas emocionais. Preciso que a senhora vá embora, agora. A voz saiu mais dura do que pretendia. Mas ele não sabia mais como ser diferente. Não sabia mais como baixar a guarda sem sentir que estava se expondo a mais dor. Helena assentiu, sem discutir, sem tentar se justificar mais. Ela começou a caminhar em direção ao portão lateral, seus chinelos fazendo um som suave contra o piso de pedra portuguesa. Mas antes de sair, ela parou e se virou para ele uma última vez. Posso lhe dar um conselho? Tiago não respondeu, mas também não disse que não. O tempo passa rápido demais para não brincar, disse Helena, sua voz carregada de uma tristeza antiga que Tiago não soube nomear. Um dia você vai olhar para trás e vai perceber que perdeu momentos que não podem ser recuperados. Sei disso porque eu mesma perdi os meus. Antes que Tiago pudesse responder ou perguntar o que ela quis dizer, Helena já havia saído, fechando o portão atrás de si com um clique suave. Tiago ficou parado no jardim por um longo momento, observando o prato com os barquinhos de folhas e gravetos ainda flutuando na água. Um deles virou molhando completamente e começando a afundar. Ele entrou na casa com passos pesados, fechando a porta de vidro com mais força do que pretendia. Dona Rosa estava no corredor, enxugando as mãos num pano de prato, sua expressão preocupada. Seu Tiago, eu não sabia que tinha alguém com o menino. Ele disse que queria brincar no jardim e eu deixei. Achei que estava sozinho, como sempre. Não foi sua culpa, Dona Rosa disse, Tiago, passando a mão pelo cabelo num gesto de frustração. Onde ele está? No quarto. Subiu correndo. Tiago subiu a escadaria de mármore, seus passos ecoando na casa silenciosa. O corredor do segundo andar era largo, com quadros abstratos, nas paredes que Beatriz escolhera anos atrás. Ele parou em frente à porta do quarto de Pedrinho, que estava entreaberta. Podia ver o filho sentado na cama, abraçando um urso de pelúcia desgastado que fora presente da mãe, as costas curvadas, a cabeça baixa. Tiago bateu de leve na porta antes de entrar. Pedrinho, precisamos conversar. O menino não levantou a cabeça. Suas mãos pequenas apertavam o urso com força, como se aquilo fosse um salva-vidas em meio a um oceano tempestuoso. Tiago se aproximou e sentou na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa, mas tentando estar presente. Filho, você sabe que não pode convidar estranhos para entrar em casa, certo? Não sabemos quem são essas pessoas. Podem ser perigosas. Ela não era perigosa, murmurou Pedrinho, sua voz abafada. Ela era legal. Mas você não conhece ela. Não sabe nada sobre ela. Pedrinho finalmente ergueu o rosto, e Tiago viu que havia lágrimas nos cantos dos olhos do menino, lutando para não cair. Mas ela me ouviu, papai. Ela realmente me ouviu. Não ficou olhando o celular enquanto eu falava. Não disse que estava ocupada. Ela fez perguntas sobre as coisas que eu gosto e quis saber sobre as histórias que invento. Cada palavra era uma pequena ferida que se abria no peito de Tiago. Ele queria argumentar, queria explicar que tinha responsabilidades, que seu trabalho era importante, que tudo o que fazia era pelo bem deles dois. Mas as palavras pareciam vazias até mesmo em sua própria mente antes de serem ditas. Como ele podia justificar ter deixado o filho tão sozinho que o menino convidara uma estranha para dentro de casa apenas por precisar de companhia? Como podia explicar que estava tão perdido em sua própria dor que esquecera que Pedrinho também sofria, também sentia falta de Beatriz, também precisava de alguém que o ouvisse verdadeiramente? Eu sei que tenho trabalhado muito, começou Tiago, mas a voz saiu fraca. Você sempre trabalha muito, interrompeu Pedrinho, e havia uma maturidade triste em sua voz que não deveria estar lá, não aos 6 anos. Antes da mamãe ir embora, você trabalhava, mas ainda brincava comigo às vezes.
Agora você só trabalha. É como se eu também tivesse ido embora, mas ainda estou aqui. A sinceridade brutal das crianças, pensou Tiago. Elas não sabem mentir para poupar sentimentos. Não sabem disfarçar a verdade com palavras bonitas e desculpas bem construídas. Elas apenas dizem o que sentem, cru e direto e devastadoramente honesto. Tiago sentiu algo se romper dentro dele, uma represa que segurava 2 anos de dor, de negação, de fuga. Ele estendeu os braços e puxou Pedrinho para um abraço apertado. O menino resistiu por um segundo, ainda machucado pela bronca no jardim, mas depois cedeu, enterrando o rosto no ombro do pai e finalmente deixando as lágrimas caírem. Me desculpa, sussurrou Tiago, sua própria voz embargada. Me desculpa por não estar presente. Me desculpa por não ouvir você. Me desculpa por deixar você tão sozinho. Eles ficaram assim, por um longo tempo, pai e filho, unidos pela dor que compartilhavam, mas raramente admitiam. Tiago não chorou, as lágrimas ainda presas em algum lugar profundo que ele não conseguia acessar, mas sentiu o peso delas ali, esperando. Quando Pedrinho finalmente se afastou, limpando os olhos com as costas da mão, Tiago segurou o rosto pequeno entre suas palmas. O que ela te contou? Sobre as estrelas. Pedrinho fungou, um pequeno sorriso surgindo através das lágrimas. Ela disse que cada estrela no céu é alguém especial que foi embora, mas ainda cuida das pessoas que amam. Disse que tem uma estrela lá que é mais brilhante que as outras e que essa é a mamãe me vigiando e te vigiando também. Tiago sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Era simples, talvez até ingênuo, mas havia uma beleza naquela explicação que ele nunca conseguira oferecer ao filho. Ele sempre tropeçava nas palavras quando o assunto era Beatriz, sempre desviava, sempre mudava de tópica. É uma história bonita, disse Tiago suavemente, acariciando os cabelos do filho. E sabe de uma coisa? Acho que ela está certa. Os olhos de Pedrinho se iluminaram. Você acha mesmo? Acho. E aposto que sua mãe está muito orgulhosa de ver o menino incrível que você está se tornando. Pedrinho sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que aqueceu algo dentro de Tiago que estava frio há tempo demais. Papai, você vai mandar a Helena embora para sempre. Tiago hesitou. Parte dele queria dizer sim, queria manter distância daquela mulher estranha que aparecera do nada e de alguma forma conseguira em uma tarde o que ele não conseguira em meses, fazer seu filho rir de verdade. Mas outra parte, uma parte que estava começando a acordar de um sono longo e doloroso, sabia que havia algo errado em afastar alguém que trouxera luz onde só havia sombras. Não sei, filho, mas o que eu sei é que hoje à noite vamos jantar juntos, você e eu. E você vai me contar tudo sobre a escola, sobre seus desenhos, sobre as histórias que inventa, e eu vou ouvir de verdade. Pode ser. Pedrinho assentiu entusiasmado, o urso de pelúcia ainda abraçado contra o peito. Pode. Posso te contar sobre o sistema solar que a professora ensinou. Tem 8 planetas, papai, e um deles tem anéis. Conta tudo, disse Tiago, sorrindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Eu quero saber cada detalhe. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Tiago desligou o celular e o deixou na gaveta da mesa de cabeceira. Jantaram juntos na mesa grande, apenas os dois, com Dona Rosa servindo a comida e sorrindo ao ver a conversa animada entre pai e filho. Pedrinho falou sem parar sobre os planetas, sobre os colegas da escola, sobre um desenho que fez do cachorro que gostaria de ter um dia. Tiago ouviu cada palavra. Realmente ouviu, fazendo perguntas, rindo das piadas infantis, sentindo como se estivesse conhecendo o filho pela primeira vez em anos. Depois do jantar, foram para o quarto de Pedrinho juntos. Tiago ajudou o menino a colocar o pijama, escovou os dentes com ele, depois sentou na beirada da cama, enquanto Pedrinho se aninhava debaixo do cobertor com estampa de dinossauros. Papai, você pode me contar uma história? Tiago ficou em branco por um momento. Quando fora a última vez que contara uma história para o filho? Antes de Beatriz partir, certamente. Mas fazia tanto tempo que ele nem se lembrava mais de como começar. Não sei muitas histórias, filho, disse ele honestamente.
Então inventa, pediu Pedrinho, seus olhos grandes e esperançosos. Como eu faço? Tiago pensou por um momento, depois começou. Era uma vez um pai que trabalhava tanto que esqueceu como brincar, e um filho que tinha tantos brinquedos que esqueceu como sorrir de verdade. Um dia, uma pessoa especial apareceu e lembrou os dois de algo muito importante. O que perguntou Pedrinho, já com os olhos começando a pesar de sono. Que o que mais importa não são as coisas que temos, mas os momentos que vivemos com as pessoas que amamos. Pedrinho sorriu sonolento. Gostei dessa história. Eu também, filho. Eu também. Tiago ficou ali até Pedrinho adormecer completamente, observando o peito pequeno subir e descer no ritmo tranquilo do sono. Depois, saiu do quarto em silêncio e desceu para o escritório. Sentou-se na poltrona de couro que custara uma fortuna e olhou ao redor. Diplomas nas paredes, prêmios de excelência empresarial, fotos em jantares de gala. Tudo parecia tão importante há algumas horas atrás. Agora parecia apenas vazio. Ele pensou em Helena, na forma como ela se ajoelhara na terra sem se importar em sujar as roupas. Na paciência com que ouvira as histórias de Pedrinho. Na dignidade tranquila com que aceitara ser mandada embora. E principalmente nas palavras que ela dissera. O tempo passa rápido demais para não brincar. Tiago passou a noite em claro, pensando. Às 3 da manhã, levantou e foi até o quarto de Pedrinho. Ficou na porta observando o filho dormir, abraçado ao urso velho. Uma onda de amor e arrependimento o atingiu com tanta força que ele teve que se apoiar no batente da porta. Quantas noites como essa ele perdera, quantos momentos havia deixado escapar enquanto perseguia promoções e contratos e validações externas. Quando o sol nasceu sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Tiago já havia tomado uma decisão. Ligou para o escritório assim que abriu e cancelou todas as reuniões do dia. Sua secretária ficou chocada, nunca acontecera antes, mas ele foi firme. Tinha algo mais importante para fazer. Depois que Pedrinho saiu para a escola, Tiago tomou um banho rápido, vestiu roupas casuais, calça jeans e camisa simples, algo que raramente usava, e saiu de casa. Tinha que encontrar Helena, tinha que agradecer a ela, de alguma forma, por ter sido o espelho que ele precisava para ver o que estava se tornando. E talvez, se ela aceitasse, queria saber mais sobre aquela mulher que aparecera como um furacão gentil em suas vidas. Mas por onde começar? São Paulo tinha 12 milhões de habitantes. Ela poderia estar em qualquer lugar. Tiago dirigiu pelas ruas do bairro onde morava, procurando sem saber exatamente o que procurar. Virou à esquerda na avenida principal, passou por cafés e padarias, observando as pessoas na calçada. Nada. Continuou dirigindo quase no piloto automático até que se viu na região central da cidade. O trânsito era denso, buzinas tocavam, ambulantes ofereciam mercadorias nos sinais. Era um mundo tão distante do seu cotidiano de reuniões em salas com ar-condicionado que parecia outro país. Estacionou perto da Praça da República e decidiu caminhar pelas calçadas movimentadas. Não sabia bem o que estava procurando, mas algo o puxava para continuar, uma intuição que não conseguia explicar racionalmente. Passou por grupos de pessoas nos bancos da praça, alguns descansando sob as árvores centenárias, artistas de rua fazendo malabarismos com impressionante habilidade, vendedores de água e refrigerante anunciando seus produtos, com vozes potentes que cortavam o barulho do trânsito. Era um Brasil que ele raramente via, escondido atrás dos vidros fumês do seu carro e das paredes dos escritórios corporativos. E então a viu. Helena estava sentada num banco mais afastado, debaixo de uma árvore frondosa. Vestia as mesmas roupas simples do dia anterior, ou talvez roupas muito parecidas. Tinha um livro velho nas mãos, com a capa desgastada e páginas amareladas. Lia com atenção, alheia ao movimento ao seu redor, completamente imersa naquele mundo de palavras. Tiago hesitou. O que diria? Porque viera até ali. A parte racional da sua mente dizia que aquilo era loucura, que deveria voltar para casa ou para o escritório, retomar sua vida normal. Mas a parte que acordara na noite anterior, a parte que,
Ouvira o filho dizer que se sentia sozinho, essa parte o empurrou para a frente. Ele se aproximou devagar e parou a alguns passos de distância. Helena levantou os olhos do livro e o reconheceu imediatamente. Não pareceu surpresa. Apenas fechou o livro, marcando a página com um pedaço de barbante que servia de marcador, e o observou com aquela calma desconcertante. "Posso sentar?" perguntou Tiago, apontando para o espaço livre ao lado dela no banco. "É um banco público", respondeu Helena com um pequeno sorriso. "Não precisa de permissão." Tiago sentou, mantendo uma distância respeitosa. Por um momento, nenhum dos dois falou. Apenas ficaram ali, observando o movimento da praça, o fluxo constante de vidas se cruzando e seguindo seus caminhos. "Vim agradecer", disse Tiago finalmente. "E me desculpar por ter sido grosso ontem." Helena balançou a cabeça. "Não precisa se desculpar. Você estava protegendo seu filho. É o que um bom pai faz." "Não tenho sido um bom pai", confessou Tiago, as palavras saindo mais fácil do que esperava. "Tenho sido ausente. Tenho me escondido no trabalho porque é mais fácil do que lidar com a realidade." Helena ficou em silêncio por um momento, então disse suavemente: "Depois que perdemos alguém, cada um lida do seu jeito. Alguns choram, alguns se calam, alguns trabalham até não sentir mais nada. Não significa que você seja mau, apenas significa que é humano." "Você falou ontem que perdeu seus momentos", disse Tiago, virando-se para olhá-la. "O que quis dizer?" Helena olhou para o livro em suas mãos, um exemplar claramente muito amado e relido inúmeras vezes, passando os dedos com carinho pela capa desgastada pelo tempo e pelo uso. Tiago notou que era um volume antigo de poesias brasileiras, com anotações escritas à mão nas margens em letra pequena e caprichada, comentários e reflexões pessoais que transformavam aquele livro em algo muito mais que simples páginas impressas. "Eu tive uma vida diferente há alguns anos atrás", começou ela, sua voz baixa, mas firme, carregando o peso de memórias que ainda doíam ao serem tocadas. "Trabalhava numa escola pública aqui no centro da cidade, ensinava literatura para adolescentes do ensino médio. Não ganhava muito, o salário mal pagava as contas, mas amava o que fazia com uma paixão que fazia cada dia valer a pena. Tinha um apartamento pequeno, mas aconchegante perto do Brás. Tinha uma família que se reunia todo domingo para almoçar." Ela pausou, e Tiago viu algo passar por seus olhos, uma sombra antiga de dor. "O que aconteceu?" perguntou ele gentilmente. "A vida aconteceu", respondeu Helena com um suspiro pesado. "Perdi pessoas muito importantes para mim num período muito curto. Meu irmão mais novo, que era meu melhor amigo, partiu de forma repentina. 3 meses depois, minha mãe, que nunca se recuperou da perda dele. E eu simplesmente desmoronei." Tiago ouviu em silêncio, reconhecendo a dor na voz dela porque era semelhante à sua própria. "Me afastei de tudo", continuou Helena. "Larguei o emprego, deixei de pagar o aluguel, perdi o apartamento. Passei meses apenas existindo, não vivendo. Dormia onde dava, comia quando lembrava. Foi como se eu tivesse apagado, sabe? Estava viva, mas não estava presente. Por quanto tempo? 2 anos. 2 anos vagando, me isolando de qualquer pessoa que tentasse se aproximar, carregando essa dor como se fosse uma roupa que eu não conseguisse tirar." Helena olhou para Tiago diretamente. "Então um dia, há cerca de 3 meses, acordei num abrigo e percebi que tinha desperdiçado 2 anos da minha vida me escondendo da dor em vez de processá-la, e que meu irmão e minha mãe não gostariam de me ver assim. O que você fez então?" "Comecei a tentar reconstruir, devagar, um dia de cada vez. Consegui alguns trabalhos esporádicos, faxinas, ajudando em feiras. Nada fixo ainda, mas é um começo. E comecei a caminhar muito, explorar a cidade, ler nos parques. Estava fazendo exatamente isso quando seu filho me chamou ontem." Tiago absorveu tudo aquilo, vendo os paralelos entre a história dela e a sua própria. Ambos haviam escolhido se esconder, apenas de formas diferentes. Ele se refugiara no trabalho e no sucesso. Ela se refugiara no isolamento e na errância.
Mas no fim, ambos estavam fugindo da mesma coisa, da ausência insuportável de quem amavam. Por que parou para brincar com ele? Perguntou Tiago. Por que arriscar entrar na casa de um estranho? Helena sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, mas genuíno. Porque eu vi nos olhos dele algo que reconheci. Aquela solidão profunda que nenhum brinquedo caro pode preencher. E porque, por um momento, enquanto ele me contava sobre os navios piratas que imaginava, eu não me senti sozinha também. Fazia muito tempo que eu não conversava com alguém de verdade, sabe? Seu filho me deu um presente sem saber. Tiago sentiu o peito apertar. Ele me contou ontem à noite que você realmente o ouviu, que fez perguntas sobre as coisas que ele gosta. E me dei conta de que eu não faço isso há muito tempo. Fico tão preso nos meus próprios pensamentos, nas minhas responsabilidades, que esqueci de estar presente. Não é tarde demais, disse Helena. Ele ainda é muito novo. Ainda tem tempo de construir memórias boas juntos. Tiago assentiu. Depois ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Quando voltou a falar, sua voz tinha uma determinação que não estava lá antes. Helena, eu gostaria de fazer uma proposta. Mas antes quero deixar claro que não é caridade, e não quero que soe como se eu estivesse tentando comprar sua amizade ou algo assim. Helena o observou com curiosidade. O que você tem em mente? Você disse que está tentando reconstruir sua vida. E eu percebi que preciso reconstruir minha relação com meu filho. Talvez possamos nos ajudar mutuamente. Tiago respirou fundo. Estou oferecendo um trabalho. Não quero que cuide da casa. Já temos a Dona Rosa para isso. Mas você tem um dom com crianças, isso ficou claro ontem. E meu filho claramente se conectou com você de uma forma que não acontece com frequência. Helena franziu o senho levemente. O que exatamente você está propondo? Quero que você trabalhe conosco algumas tardes por semana, ajudando o Pedrinho com os estudos, brincando com ele, contando histórias, sendo alguém que realmente o escuta. Tiago fez uma pausa. Chamaria de tutora de criatividade e companhia. Algo assim. Pagaria um salário justo, claro. E você teria liberdade para trabalhar com ele da forma que achar melhor. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Seu rosto não revelava o que estava pensando. Tiago começou a ficar nervoso, achando que talvez tivesse sido presunçoso demais, que talvez ela não quisesse nada com eles. Por que está fazendo isso? Perguntou Helena finalmente. Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim além do que te contei hoje. Talvez seja exatamente por isso, respondeu Tiago. Porque você entrou na minha vida, ou melhor, na vida do meu filho, e em uma tarde conseguiu fazer algo que eu não conseguia há meses. Você o fez rir de verdade, e me fez perceber que estou perdendo os anos mais preciosos da infância dele. Enquanto finjo que trabalhar até a exaustão vai preencher o vazio que sinto. Helena mordeu o lábio inferior, pensativa. E se eu não for boa nisso, e se eu não souber como ajudar? Você já ajudou, disse Tiago simplesmente. Ontem à noite jantei com meu filho pela primeira vez em meses e realmente conversei com ele. Contei uma história antes de ele dormir. Foram pequenas coisas, mas eram coisas que eu tinha esquecido como fazer. Você me lembrou? Helena olhou para o livro em suas mãos novamente, depois para Tiago. Posso pensar sobre isso, claro. Tiago tirou um cartão de visitas do bolso e ofereceu a ela. Mas Helena balançou a cabeça. Não tenho celular no momento, nem endereço fixo. Tiago hesitou, depois guardou o cartão. Você costuma vir aqui nesta praça? Quase todos os dias. Gosto de ler aqui, é tranquilo apesar do movimento. Então volto amanhã, no mesmo horário. E você pode me dar sua resposta. Helena assentiu, um pequeno sorriso brincando nos lábios. Você é persistente. Quando quero algo, admitiu Tiago. E quero que meu filho seja feliz. Quero aprender a ser presente de novo. Se você puder me ajudar nisso, seria importante. Eles ficaram sentados mais alguns minutos, observando a vida acontecer ao redor. Um grupo de pombas brigava por migalhas de pão que alguém jogara. Crianças corriam entre as árvores, enquanto suas mães conversavam nos bancos. Um músico de rua tocava violão algumas árvores adiante, a melodia flutuando suave pelo ar.
Posso perguntar uma coisa, disse Helena de repente. Claro. Por que sua esposa foi embora? Helena pausou, percebendo que talvez tivesse sido invasiva demais. Desculpe, não precisa responder se não quiser. Mas Tiago descobriu que queria responder. Queria falar sobre Beatriz, algo que evitara fazer por 2 anos inteiros. Ela ficou doente. Foi rápido, muito rápido. Num dia estávamos planejando as férias de verão, no outro estávamos num hospital ouvindo palavras que não faziam sentido. 3 meses depois ela se foi. Sinto muito, disse Helena com sinceridade. O pior não foi perder ela, embora isso tenha sido devastador. Tiago olhou para as próprias mãos. O pior foi ver meu filho, que tinha apenas 4 anos na época, tentando entender por que a mãe dele não voltava mais para casa. Como você explica isso para uma criança que a pessoa mais importante da vida dela simplesmente não existe mais? Helena assentiu com compreensão. Meu sobrinho tinha 5 anos quando meu irmão partiu. Ele perguntava todos os dias quando o pai voltaria. Até que um dia parou de perguntar. E isso foi ainda pior que as perguntas. Eles compartilharam aquele silêncio pesado de quem conhece o peso da ausência. Não era preciso dizer mais nada. A dor era uma linguagem própria que dispensava a tradução. Eventualmente, Tiago se levantou. Preciso ir, mas volto amanhã, mesmo horário. Estarei aqui, disse Helena, abrindo o livro novamente. Tiago caminhou de volta ao carro com a mente fervilhando de pensamentos e emoções que não processava há muito tempo. Havia algo em Helena, uma honestidade crua e uma gentileza genuína que ele não encontrava nas pessoas do seu círculo social restrito e polido. Executivos bem vestidos, investidores calculistas, clientes exigentes, todos usavam máscaras profissionais perfeitamente ajustadas, palavras cuidadosamente calculadas para impressionar, sorrisos estratégicos que escondiam intenções comerciais. Helena era completamente diferente desse mundo. Dizia exatamente o que pensava e sentia, sem filtros desnecessários, sem jogos sociais, com uma autenticidade refrescante que o deixava simultaneamente desconfortável e curiosamente atraído. Quando chegou em casa, Pedrinho ainda não tinha voltado da escola. Tiago aproveitou para conversar com Dona Rosa na cozinha, explicando sobre o possível novo arranjo. A governanta ouviu com atenção a expressão pensativa. "O senhor acha que é seguro trazer essa mulher para trabalhar aqui?" perguntou ela. Não com desconfiança, mas com preocupação genuína. "Não sabemos nada sobre ela." "Eu sei o suficiente", respondeu Tiago. "Sei que ela fez meu filho rir de verdade pela primeira vez em muito tempo. Sei que ela me fez perceber que estava perdendo as coisas mais importantes enquanto perseguia as menos importantes. E sei que, às vezes, precisamos confiar nas pessoas, mesmo quando não temos todas as respostas." Dona Rosa sorriu, uma expressão calorosa iluminando seu rosto enrugado. "O senhor está diferente hoje. Mais leve de alguma forma." "Estou tentando ser diferente", admitiu Tiago. "Estou tentando ser o pai que o Pedrinho merece." Quando Pedrinho chegou da escola, Tiago estava esperando na sala de estar. O menino parou surpreso ao ver o pai em casa tão cedo novamente. "Papai, você não foi trabalhar?" "Fui, mas voltei cedo de novo." Tiago abriu os braços. "Vem cá, campeão." Pedrinho correu e pulou no colo do pai, um sorriso enorme no rosto. "Isso está ficando um hábito bom. E vai continuar sendo", prometeu Tiago, abraçando o filho com força. "Mudei minha agenda para poder passar mais tempo com você. Chega de chegar em casa quando você já está dormindo." Os olhos de Pedrinho se arregalaram. "Sério, de verdade mesmo. De verdade. E tem mais uma novidade." "O quê?" Tiago respirou fundo. "Você gostaria que a Helena viesse trabalhar aqui algumas vezes por semana, para brincar com você e te ensinar coisas legais?" Pedrinho quase pulou do colo do pai de tanta animação. "A Helena, sério mesmo, ela vai vir aqui quando?" "Calma, calma", riu Tiago. "Eu conversei com ela hoje e fiz a proposta. Ela vai pensar e me dar a resposta amanhã. Mas eu queria saber o que você acha primeiro. Eu acho incrível, ela sabe tantas histórias e é tão legal, e ela realmente escuta o que eu falo e... Tudo bem,
Entendi, disse Tiago, rindo da empolgação do filho. Então torçamos para que ela aceite. Aquela noite, após jantarem juntos novamente e Tiago ter colocado Pedrinho para dormir, ele ficou acordado pensando. Havia algo se mexendo dentro dele, algo que estava adormecido há muito tempo. Era a esperança, percebeu. Esperança de que talvez fosse possível ser feliz novamente. Não da mesma forma de antes, aquilo estava perdido para sempre. Mas uma felicidade nova, construída sobre os escombros da antiga. No dia seguinte, Tiago cancelou as reuniões da manhã novamente, causando um pequeno tumulto no escritório. Sua secretária Márcia ligou 3 vezes tentando entender o que estava acontecendo. Ele simplesmente disse que tinha assuntos pessoais importantes para resolver e que a equipe poderia tomar as decisões necessárias sem ele por algumas horas. Chegou à Praça da República pouco antes do meio-dia. Helena estava lá, no mesmo banco, com o mesmo livro. Mas desta vez, quando ela o viu se aproximando, fechou o livro imediatamente e ficou de pé. Pensei muito sobre sua proposta, disse ela sem preâmbulos, e quero aceitar. Mas tenho algumas condições. Tiago assentiu. Estou ouvindo. Primeiro, não quero que isso seja caridade disfarçada. Quero trabalhar de verdade, fazer diferença na vida do seu filho. Se em algum momento você achar que não estou desempenhando bem, quero que me diga. Concordo. Segundo, preciso de um tempo para me reorganizar. Conseguir roupas mais adequadas, talvez achar um lugar mais estável para morar. Não posso aparecer na sua casa todos os dias com as mesmas roupas sujas. Tiago pensou por um momento. Tenho uma casa de hóspedes nos fundos da propriedade. Não é usada há anos, mas é estruturada. Tem quarto, banheiro, uma cozinha pequena. Você poderia ficar lá enquanto se reorganiza. Sem custo, é parte do arranjo de trabalho. Helena hesitou. Tiago, isso é muito. É prático, corrigiu ele. Você trabalharia algumas tardes por semana com o Pedrinho. Faria sentido ter um lugar para ficar quando necessário. E, honestamente, aquela casa está vazia há anos. Seria bom ter alguém usando. Helena mordeu o lábio, claramente dividida. Por fim, assentiu. Está bem. Mas apenas temporariamente até eu conseguir me estabilizar. Combinado. Mais alguma condição? Sim. Quero liberdade para ensinar o Pedrinho do meu jeito. Nada de currículo rígido ou expectativas irreais. Quero focar em criatividade, em imaginação, em fazer ele se sentir ouvido e valorizado. Isso é exatamente o que eu quero também, disse Tiago. Você tem carta branca. Helena sorriu, e Tiago percebeu que era a primeira vez que a via sorrir de verdade. Quando eu começo? Que tal hoje mesmo? Podemos ir agora, você pode ver a casa, se instalar. O Pedrinho chega da escola às 3. Seria uma surpresa incrível para ele. Helena olhou ao redor da praça, para o banco onde passava seus dias, para o livro em suas mãos. Estava prestes a dar um passo enorme, sair do limbo onde vivera por tanto tempo e entrar novamente no mundo real. Era assustador, mas também era libertador. Vamos lá, disse ela, sua voz firme apesar do nervosismo que Tiago podia ver em seus olhos. Eles caminharam juntos até o carro. Helena hesitou antes de entrar, olhando para o veículo de luxo como se fosse algo de outro planeta. Tiago percebeu o desconforto e disse suavemente: é só um carro. Não morde. Ela riu, um som nervoso, mas genuíno, e entrou. A viagem até a mansão foi feita em silêncio confortável. Helena observava. A cidade passar pela janela, os bairros mudando gradualmente de populares para nobres, as casas ficando maiores, os muros mais altos. Quando chegaram à casa de Tiago, ela soltou um suspiro baixo ao ver a mansão. É grande, disse ela simplesmente. Grande e vazia, respondeu Tiago. Mas estou tentando mudar isso. Ele a levou pelos fundos até a casa de hóspedes. Era uma estrutura pequena, mas charmosa, com paredes brancas e janelas com molduras azuis. Por dentro, estava limpa, mas claramente não habitada há muito tempo. A mobília estava coberta com lençóis brancos. Tiago começou a retirar as coberturas, revelando um sofá simples, mas confortável, uma mesinha de centro, uma pequena estante. O quarto fica aqui, disse ele, abrindo uma porta lateral.
Não é grande, mas tem uma cama de casal, um armário, e o banheiro é completo. Helena entrou devagar, tocando as coisas com reverência, como se não pudesse acreditar que aquilo seria dela, mesmo que temporariamente. É perfeito, sussurrou. Vou pedir para Dona Rosa trazer lençóis limpos e toalhas. E você vai precisar de roupas. Posso adiantar o primeiro pagamento para você comprar o que precisar ou se preferir. Helena se virou para ele, os olhos brilhando com emoção contida. Tiago, por que está fazendo tudo isso por mim? Não me conhece. Não me deve nada. Tiago pensou cuidadosamente antes de responder. Ontem você me contou que passou 2 anos se escondendo da dor. Eu fiz a mesma coisa, só que me escondi atrás do trabalho em vez de me isolar. E os dois perdemos tempo precioso fazendo isso. Talvez agora seja a hora de ambos pararmos de se esconder e começarmos a viver de novo. E talvez possamos fazer isso nos ajudando mutuamente. Helena limpou uma lágrima que escapara sem permissão. Obrigada. Por acreditar em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. As horas seguintes foram de preparação. Dona Rosa, após o choque inicial de ver Tiago chegar com uma estranha que agora moraria na propriedade, rapidamente se aqueceu à presença de Helena. Havia algo na gentileza tranquila daquela mulher que desarma as pessoas. Ela ajudou Helena a arrumar a casa de hóspedes, trazendo lençóis, cheirando a lavanda, toalhas macias, até alguns mantimentos básicos para a cozinha pequena. Quando 3 horas se aproximaram, Tiago estava mais nervoso que Helena. Ficou olhando o relógio, andando de um lado para o outro na sala. Helena o observava com um pequeno sorriso. Ele vai ficar feliz, disse ela. Relaxe. Eu sei, mas e se ele achar que eu deveria ter perguntado a ele primeiro? E se? Tiago Helena interrompeu gentilmente. Respire. Ele respirou fundo, sorrindo envergonhado. Você está certa. Estou nervoso sem motivo. O som do ônibus escolar se aproximando fez Tiago pular. Ele foi até a janela e viu Pedrinho descendo os degraus, a mochila grande nas costas pequenas. O menino vinha olhando para o chão, arrastando os pés, a postura de alguém que voltava para uma casa vazia de vida mesmo cheia de coisas. Vamos lá fora, disse Tiago para Helena. Quero que ele te veja logo. Eles saíram juntos para a varanda da frente. Pedrinho estava quase na porta quando levantou os olhos. Levou 1 segundo para processar o que estava vendo. Então, seus olhos se arregalaram. A mochila caiu no chão com um baque surdo, e ele começou a correr. Helena, você veio, você voltou. Ele se jogou nos braços dela com tanta força que Helena quase perdeu o equilíbrio. Mas ela o segurou firme, rindo, enquanto o menino a abraçava, como se ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. Vim sim, e se você quiser, vou vir muitas outras vezes. Pedrinho se afastou apenas o suficiente para olhar para o pai, seus olhos cheios de perguntas. Papai. Tiago se ajoelhou para ficar na altura do filho. A Helena aceitou vir trabalhar conosco. Ela vai te ensinar coisas legais, contar histórias, brincar com você algumas tardes por semana. E vai morar na casa dos fundos por enquanto. Para sempre, perguntou Pedrinho esperançoso. Por enquanto, corrigiu Helena suavemente. Mas vou estar aqui sempre que você precisar de mim. Pode ter certeza disso. Os dias que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas profunda à mansão. Helena chegava às 2 da tarde de terça, quinta e sábado. Nesses dias, a casa que antes era silenciosa se enchia de risadas. Ela e Pedrinho passavam horas no jardim, plantando flores, construindo castelos de areia numa caixa que Tiago mandara instalar, soltando pipas que Helena ensinara a fazer com papel de seda e varetas de bambu. Mas não era apenas brincadeira. Helena também ajudava Pedrinho com a lição de casa, mas de uma forma que o fazia querer aprender. Transformava a matemática em jogos de piratas dividindo tesouros. Fazia português virar criação de histórias malucas que os dois inventavam juntos. Ciências. Se tornava a exploração do jardim, observando insetos, plantando sementes e acompanhando seu crescimento. E Tiago, fiel à promessa, estava mais presente. Chegava em casa às 5, não mais às 9 ou 10 da noite. Jantavam juntos os três, com Dona Rosa servindo,
e fazendo comentários divertidos que arrancavam risadas de todos. Depois do jantar, às vezes Helena se retirava para sua casa, dando espaço para pai e filho. Outras vezes ficava, e os três jogavam jogos de tabuleiro ou assistiam filmes no sofá grande da sala. Pedrinho espremido entre os dois adultos. As semanas viraram meses. Helena comprou roupas novas, com o salário que recebia, mas manteve sua simplicidade natural. Começou a frequentar a biblioteca pública novamente, pegando livros emprestados para ler com Pedrinho. Sua pele ganhou cor de tanto tempo ao sol no jardim. Seus olhos, antes carregados de uma tristeza pesada, começaram a brilhar novamente. Tiago também mudava. Ria mais. Parava de trabalhar quando prometia parar. Aprendeu a fazer barquinhos de papel com Helena e Pedrinho. Descobriu que ainda sabia contar histórias, desde que não pensasse muito e apenas deixasse a imaginação fluir. Numa noite chuvosa de julho, os três fizeram brigadeiros juntos na cozinha, fazendo sujeira e rindo quando Pedrinho lambeu a colher cheia de chocolate. Mas não eram apenas momentos felizes. Havia noites em que Pedrinho acordava chorando, chamando pela mãe. Tiago corria para o quarto, segurava o filho, deixava-o chorar. E agora sabia o que dizer. Falava sobre Beatriz, sobre como ela era engraçada, como cantava desafinado no chuveiro, como fazia as melhores panquecas do mundo. Transformava a ausência dela não num tabu, mas numa presença amorosa nas suas memórias. Helena também tinha suas noites difíceis. Certa vez Tiago a encontrou na varanda da casa de hóspedes às 2 da manhã, olhando para as estrelas, com lágrimas no rosto. Ele sentou ao lado dela em silêncio. Ela eventualmente falou sobre o irmão, sobre a mãe, sobre a culpa que carregava por ter desperdiçado 2 anos se escondendo quando eles teriam querido que ela vivesse plenamente. Não foi tempo desperdiçado, disse Tiago. Foi tempo necessário para você curar. Não podemos controlar quanto tempo levamos para processar a dor. Só podemos fazer o melhor que conseguimos a cada dia. Foi numa tarde de sábado, 4 meses depois da chegada de Helena, que tudo mudou novamente. Pedrinho estava no jardim com ela como sempre, mas desta vez estavam fazendo algo diferente. Helena trouxera papel colorido e canetas e pedira para Pedrinho desenhar sua família. Tiago estava no escritório, trabalhando em alguns relatórios que realmente não podiam esperar, quando ouviu a voz do filho chamando. Papai, papai, vem ver. Ele saiu e encontrou Pedrinho segurando um desenho. Eram 4 figuras, uma pequena no centro, claramente Pedrinho. Uma alta ao lado, Tiago. Uma de cabelos castanhos do outro lado, Helena. E acima de todos, entre nuvens e estrelas coloridas, uma figura feminina com asas. Esse é nosso retrato de família, explicou Pedrinho, orgulhoso. Você, eu, a Helena e a mamãe, no céu cuidando de nós. Tiago sentiu algo se romper dentro dele, mas não da forma dolorosa de antes. Era como se uma barragem que segurava emoções há muito tempo finalmente cedesse, mas de forma controlada, necessária. Pegou o desenho com mãos tremendo levemente. Está perfeito, filho, disse, a voz embargada. Absolutamente perfeito. A Helena disse que família não é só quem tem o mesmo sangue, continuou Pedrinho, completamente alheio ao impacto de suas palavras. É quem cuida da gente, quem brinca com a gente, quem fica do nosso lado. Então ela é da nossa família agora, não é? Tiago olhou para Helena, que tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela abriu a boca para dizer algo, talvez para protestar que não queria tomar o lugar de ninguém, mas Tiago balançou a cabeça suavemente. É, filho, ela é da nossa família agora. Pedrinho sorriu enorme e abraçou Helena, que o apertou contra si enquanto chorava abertamente agora. Tiago se juntou ao abraço e ali ficaram os três, no jardim banhado pelo sol da tarde, unidos não pelo sangue ou por obrigação, mas por escolha. Por cura mútua. Por amor que nasce não apenas de laços biológicos, mas de presença, cuidado e decisão consciente de serem importantes uns para os outros. Naquela noite, depois do jantar, Tiago teve uma conversa séria com Helena na varanda da casa principal. Ela estava prestes a voltar para sua casa quando ele a chamou. Helena,
Preciso te perguntar uma coisa. Ela se virou, a expressão aberta, mas cautelosa. Claro. Você ainda pensa em ir embora, em achar seu próprio lugar e seguir em frente. Helena ficou em silêncio por um momento. Honestamente, eu pensava nisso no começo. Achava que isso aqui seria temporário, só até eu me recuperar financeiramente. Mas agora... Ela pausou, procurando as palavras certas. Agora me sinto em casa aqui, com vocês. E sei que isso pode parecer estranho, já que não faz tanto tempo, mas é como se eu tivesse encontrado um lugar onde pertenço novamente. Não parece estranho, disse Tiago. Parece certo. E eu queria te dizer que você não precisa ir embora a menos que queira. A casa de hóspedes é sua pelo tempo que quiser ficar. E seu papel aqui não é só um trabalho. Você se tornou parte essencial das nossas vidas. Da minha vida. Havia algo na forma como ele disse a última parte que fez Helena olhá-lo mais atentamente. Tiago continuou, a voz mais baixa agora. Eu passei 2 anos achando que nunca mais conseguiria sentir nada, além de dor e saudade. E então você apareceu, salvou meu filho do isolamento, me salvou de mim mesmo. E aos poucos, comecei a sentir algo que achei que estava morto. Esperança, alegria e algo mais que ainda estou tentando entender. Helena olhou para o chão, processando. Tiago. Eu sei que é complicado, interrompeu ele rapidamente. Eu sei que os dois ainda estamos curando de perdas enormes. Não estou pedindo nada. Não estou esperando nada. Só queria que você soubesse que você se tornou importante para mim de uma forma que vai além de ser a pessoa que ajuda meu filho. Helena ergueu os olhos e havia lágrimas ali, mas também um pequeno sorriso. Eu também sinto algo, disse ela suavemente. Algo que me assusta um pouco porque não esperava sentir nunca mais. Mas estou com medo de que seja rápido demais, de que estejamos confundindo gratidão com outra coisa. Talvez seja rápido demais, concordou Tiago. Mas talvez depois de passar tanto tempo parados, rápido seja exatamente o que precisamos. Não precisa ser algo definido agora. Pode ser apenas nós 3 juntos, construindo algo dia após dia, vendo para onde isso nos leva. Helena assentiu lentamente. Eu gostaria disso. Eles ficaram na varanda enquanto a noite caía sobre São Paulo. Lá dentro, podiam ouvir Pedrinho rindo com algo que Dona Rosa dissera. O som da felicidade, simples e pura. 2 meses depois, numa tarde de primavera, quando o jardim estava explodindo em flores que Helena e Pedrinho haviam plantado juntos, Tiago finalmente levou o filho até o quarto, que permanecera fechado desde a partida de Beatriz. Era hora de parar de tratar aquilo como um santuário intocável. Eles entraram juntos, abrindo as cortinas e deixando a luz do sol invadir o espaço empoeirado. Pedrinho caminhou devagar até a cama, tocando o cobertor que fora da mãe. Podemos tirar uma foto dela para colocar na minha cabeceira? Perguntou o menino. Para poder olhar toda noite antes de dormir. Claro que sim, filho. Tiago se ajoelhou ao lado de Pedrinho. E sabe de uma coisa? Sua mãe ficaria muito feliz em ver você tão feliz agora. Ela amava você mais que tudo no mundo, e sei que onde quer que ela esteja, está orgulhosa do menino incrível que você é. Você acha que ela gosta da Helena? Tiago sorriu, uma lágrima escapando. Acho que ela adoraria a Helena. Acho que ela ficaria grata por ter alguém tão especial cuidando de você, me fazendo voltar a ser um pai presente. Sua mãe sempre quis que fôssemos felizes. Acho que ela está sorrindo lá de cima agora. Aquela tarde, os 3 fizeram barquinhos de papel novamente, uma tradição que Helena iniciara naquele primeiro dia. Mas desta vez, ao invés do prato fundo, levaram os barquinhos até o pequeno lago ornamental que ficava nos fundos do jardim. Tiago, Helena e Pedrinho, ajoelhados na grama, soltando os barcos na água cristalina, assistindo-os flutuar guiados pela brisa suave. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas e roxos. Pedrinho estava entre os 2 adultos, uma mão na de Tiago, outra na de Helena. Olharam juntos para o horizonte. É bonito, comentou Pedrinho. É sim, concordou Helena. E sabe o que é mais bonito ainda? Que podemos ver isso juntos. Tiago olhou para Helena por cima da cabeça de Pedrinho.
Ela sorriu para ele, e naquele sorriso estava tudo o que eles haviam passado, toda a dor que compartilharam, toda a cura que encontraram um no outro. Não era um final perfeito, porque a vida não tem finais perfeitos. Beatriz nunca voltaria. O irmão e a mãe de Helena nunca voltariam. Essas ausências sempre estariam ali, parte da textura das suas vidas. Mas eles haviam aprendido algo fundamental, que é possível carregar a dor e ainda assim escolher a alegria. Que família se define não apenas por laços de sangue, mas por escolhas diárias de estar presente, de cuidar, de amar. Que nunca é tarde demais para recomeçar, para brincar, para abrir o coração novamente. Vamos voltar para casa, disse Tiago eventualmente, quando a noite começou a cair de verdade. Estamos em casa, corrigiu Pedrinho, olhando para os dois adultos ao seu lado. Sempre que estamos juntos, estamos em casa. E talvez essa fosse a verdade mais profunda que qualquer um deles poderia descobrir. Casa não era a mansão luxuosa ou a casa de hóspedes simples. Casa era onde quer que estivessem juntos, formando uma configuração nova e improvável de família. Unidos não pelo destino ou pela facilidade, mas pela decisão consciente e diária de serem importantes uns para os outros, de escolherem a esperança sobre o desespero, a presença sobre a ausência, a vida sobre a mera existência. Os três caminharam de volta pelo jardim iluminado pela lua crescente. Pedrinho pulava entre eles, balançando nos braços dos adultos, sua risada ecoando pela noite. E em algum lugar acima, entre as estrelas que começavam a aparecer no céu escurecido, talvez houvesse uma particularmente brilhante, observando aquela cena com a aprovação silenciosa daqueles que partem, mas nunca realmente deixam de cuidar dos que ficam. No dia seguinte, era domingo e pela primeira vez em anos Tiago não abriu o laptop nenhuma vez. Os três passaram o dia inteiro juntos, fazendo panquecas no café da manhã, que ficaram tortas e queimadas, mas que comeram rindo mesmo assim, assistindo filmes de animação no sofá, fazendo uma guerra de almofadas que deixou a sala toda bagunçada, e Dona Rosa balançando a cabeça, fingindo desaprovação, mas com um sorriso nos lábios. À noite, depois que Pedrinho dormiu abraçado ao urso de pelúcia e ao desenho que fizera da família, Tiago e Helena se sentaram no jardim, num balanço que ele mandara instalar na semana anterior. Obrigado, disse Tiago de repente. Pelo quê? Por salvar minha família, por me salvar, por aparecer quando mais precisávamos, mesmo sem saber que precisávamos. Helena pegou a mão dele entrelaçando os dedos. Você salvou a mim também. Deu-me um propósito quando eu tinha perdido todos os meus. Deu-me uma família quando achei que nunca mais teria uma. Eles balançaram suavemente, observando as estrelas. A cidade de São Paulo brilhava ao longe, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com suas próprias dores e alegrias, perdas e descobertas. E ali, naquele jardim, duas almas feridas que haviam se encontrado por acaso estavam aprendendo juntas, que recomeçar era não apenas possível, mas necessário. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Tiago, Pedrinho e Helena tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso ao criá-la. Esta narrativa nos lembra que família é uma escolha diária, que nunca é tarde demais para estar presente, e que às vezes os anjos que precisamos aparecem nos lugares mais inesperados, vestidos não de branco radiante, mas de roupas simples e desgastadas, carregando apenas um coração gentil e a disposição para ouvir verdadeiramente. Se esta história ressoou com você, se você também acredita no poder transformador da presença, do cuidado genuíno e da coragem de recomeçar, deixe seu comentário compartilhando suas próprias experiências de cura e reconstrução. Sua história pode inspirar alguém que precisa ouvir que não está sozinho em sua jornada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das histórias emocionantes que preparamos. Cada narrativa que compartilhamos é uma janela para a complexidade da vida, um espelho onde podemos nos ver e reconhecer nossa humanidade compartilhada. Deixe seu like se esta história mexeu com você.
pois cada curtida nos ajuda a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar destas reflexões sobre amor, perda e a incrível capacidade humana de florescer novamente mesmo depois das tempestades mais devastadoras. Nos vemos na próxima história, que já está sendo preparada com todo carinho para continuar esta jornada emocional juntos. Até lá, lembrem-se de que o tempo passa rápido demais para não brincar, para não estar presente, para não escolher conscientemente a alegria mesmo diante da dor. Um abraço caloroso de toda a nossa equipe.